Olá! Hoje você vai assistir aqui pela Web TV Minas, no TV Vitrine, a segunda parte da nossa entrevista com a líder coach Meire Botelho. Vá lá no site dela e acompanhe mais o trabalho dela, www.meirebotelho.com.br, M-A-R-Y Botelho. Eu continuo aqui com a produção super do Lucas Martins, 9982-2678, ele que agora é nosso hairstylist particular. Lucas, grata aí pela parceria de sempre, você que está nos produzindo para os programas. Acompanhe aí a segunda parte da entrevista da líder coach Meire Botelho. Agora, você falou da terceira sessão e tudo. Como que é o processo de coaching? Existe um número de sessões? Como que é feito? Sim. O processo de coaching, ele é composto de 10 sessões, né? São 10 ferramentas que levam a pessoa a alcançar o objetivo ou a estar para frente do meio do caminho, porque às vezes o objetivo é de longo prazo, né? Então, no final das 10 sessões, a pessoa deve estar já sentindo que dali para frente vai fluir para ela chegar onde ela quer chegar, né? Ou ter chegado no lugar onde ela quer chegar, né? Aí encerra, né, com 10 sessões, mas isso não impede que a pessoa, de tempo em tempo, ela volte e faça uma sessão pontual. Ah, Meire, estou precisando de uma sessão, estou querendo fazer uma sessão pontual, só para ver algumas questões que eu estou sentindo que eu estou agarrada, não estou conseguindo escolher, e aí faz essa sessão. Ela pode voltar de vez em quando, fazer uma sessão. Mas inicialmente são 10 sessões. 10 sessões. E você atende aqui em Ubá mesmo? Atendo aqui em Ubá, na clínica Raul Soares, ali em frente ao Aimorés, né, na Avenida Raul Soares. Você tem um site também? Tem um site, é Meire Botelho, né, Mari, M-A-R-Y, Botelho, .com.br. Meire, e uma coisa assim, para a gente poder entender também a respeito do coaching, quando você está fazendo essas, a gente chama de consulta, né? Sessões. Sessões. Fica melhor. Quando você está fazendo as sessões do coaching, você identifica alguma coisa psicológica, algum problema psicológico, TDA, né, que é o transtorno de déficit de atenção. Você chega a falar com a pessoa? Como que é isso? Quando eu identifico que tem algum transtorno, seja depressão, seja um transtorno de ansiedade, um transtorno do déficit de atenção, eu encaminho para o neurologista. Você estuda muito a respeito, né? Sim, inclusive você faz muitos cursos. Sim. Inclusive eu escolhi fazer o curso de coaching por causa do transtorno de atenção. A princípio até eu queria focar mais nos portadores de transtorno de atenção. Mas depois a coisa foi acontecendo de uma maneira tão, assim, diversificada, né, que eu acabei diversificando realmente meu trabalho e agora tenho coach com todos os tipos de resultado. E de idades, né? E de idade também. Tem criança, tem adolescente. Para adolescente é muito bom, né? Adolescente em fase de vestibular, assim. Eu tive uma que foi assim, nossa, 100%, né? Então, não tem idade e também não tem esse problema assim, a pessoa tem um transtorno psicológico, ela precisa de uma psicóloga. Não, nada impede que ela faça o coach e faça uma terapia, né? Porque a terapia leva a pessoa a encontrar os porquês. O coach leva a pessoa a saber o que ela vai fazer com aqueles porquês, né? É para frente, são daqui para frente, as ações, né? Eu tenho um trauma de infância. Tá, tudo bem, você tem um trauma de infância. E aí, o que você vai fazer com esse trauma de infância? Ou seja, o que você vai fazer com o que fizeram de você? Porque enquanto você é uma criança, a responsabilidade é dos pais. Mas depois que você se torna adulto, você que tem que gerenciar a sua vida. Então, você precisa se perguntar o que eu vou fazer com o que o meu pai fez de mim, ou o que eu vou fazer com o que minha mãe fez de mim, entre aspas, né? E dali para frente, passar a ter atitudes para se sentir cada vez melhor, né? Eu gostei dessa parte. Então, vamos lá. Eu achei super legal até para a gente poder colocar isso e não misturar as coisas. Sim. A pessoa que faz uma terapia, que tem algum problema psicológico, muitas vezes ela descobre os porquês, né? Sim. Que tem algum tipo de problema. Então, eu descubro um porquê, que eu tenho algum tipo de trauma, né? A pessoa descobre um porquê. Vamos tirar o eu, então. A pessoa descobre um porquê que ela tem um problema. E o que ela vai fazer com aquele problema... Né? Eu quero que você fale essa parte, assim, para poder ficar bem claro para as pessoas. Aí nós vamos chegar no que você já mencionou, né, algumas vezes desde o início, que é a mudança de pensamento, né, a mudança de padrão. Então,
Eu sofri um trauma lá na minha infância, né, onde eu fui judiado, ou né, alguma questão, né? O que eu vou fazer com esse trauma, né? O que eu posso fazer? Primeira coisa que eu vejo, assim, a pessoa colocar cada coisa no seu lugar. Então, quem provocou o trauma? Ah, foi meu pai. Você saber 100%, ter no seu coração que o seu pai, ele fez o que ele dava conta de fazer. Ele agiu dentro da consciência que ele tinha naquela época, né? Talvez hoje ele nem seja mais daquela maneira, às vezes ele tenha mudado e a pessoa não conseguiu perdoar, não conseguiu sair daquela situação ainda. E fica entrelaçado, impedindo lá na frente a pessoa de ser feliz. Muitas vezes a pessoa nem nota, né, que ela não está sendo feliz porque ela está entrelaçada com aquele sentimento ou com aquela situação lá do passado, né? Então, com o trabalho do coach, a pessoa vai conseguindo mudar o foco, mudar a maneira de ver aquilo, ressignificar. O coach auxilia a pessoa a ressignificar os acontecimentos da vida dela, ou seja, dá um novo significado, um significado positivo, porque a PNL estuda e mostra pra gente, ensina pra gente que todo comportamento tem uma intenção positiva. Mesmo que o comportamento seja um comportamento negativo. Uma criança, por exemplo, que tem um comportamento negativo na escola, que seja, a intenção dela é positiva. Ela acredita que comportando daquela maneira, ela vai ter um ganho. Ela vai conseguir a atenção da professora, ou ela vai conseguir se valorizar diante de um colega que a diminui, né? Então, por trás de todo comportamento tem uma intenção positiva. Quando a gente passa a olhar assim, tudo fica mais fácil para a gente poder compreender que as pessoas agem de acordo com a consciência que elas têm, né? Ou seja, para você sair de uma situação, você precisa mudar a sua consciência. Ninguém sai de uma situação com a mesma consciência que entrou. Você entra numa situação com uma determinada consciência. Para você sair dela, você precisa mudar a sua consciência, o seu pensamento, a sua maneira de ver, a sua atitude. Aí você sai da situação. Muito interessante. Interessante também quando você colocou, não importa o que fizeram com você, o que você vai fazer com o que fizeram com você é que é interessante. Porque muitas vezes as pessoas ficam assim meio que perdidas. Eu faço assim porque me fizeram uma determinada coisa quando eu era criança ainda, e ficam ali remoendo aquilo e passam uma vida de depressão e de não fazer nada, muitas vezes nem casam e nem fazem nada, e vivem uma vida de nada, assim, muitas vezes, devido a algumas coisas agarradas. Agarradas, né? Então é ressignificar mesmo. O mais importante é a gente ter uma abertura. Primeiro de tudo, ter uma abertura para poder ressignificar os acontecimentos da nossa vida. E daí poder melhorar nossos resultados. Porque qual é o objetivo do coach? Qual é o objetivo da pessoa que procura um coach? É melhorar os resultados, melhorar o nível de satisfação dela com a vida dela como um todo, né? Dentro de uma empresa, por exemplo. Às vezes a pessoa, dentro da empresa é impressionante, porque você trabalha o crescimento pessoal, a pessoa começa a se relacionar melhor. Então, por exemplo, o chefe, que é um chefe que tem problema com os funcionários, ele faz um coach, ele muda a visão dele, ele muda a maneira de agir, ele muda a maneira de interpretar, não vou nem usar julgar, né? Porque nós estamos fugindo do julgamento. Sim. Então, assim, ele vai mudando a maneira de interpretar o comportamento dos funcionários dele, dos liderados, né? E com isso o resultado é, assim, surpreendente mesmo. Tanto para a pessoa que faz, quanto para as pessoas que ele lida, né? E pode fazer também com o grupo todo. Numa empresa, pode-se fazer coach com a empresa toda. Inclusive você faz, né? Inclusive eu faço coach com a empresa também. O ideal é que comece com os líderes, com a gerência, né? E depois vai para os funcionários. Pode ser em grupo, né? Pode ser individual. Você faz assim com RH, com determinados... Exatamente, Se for uma empresa menor também, empresa menor. Com o patrão, é assim, se o patrão fizer, o dono da empresa fizer, ele vai sentir a diferença, tanto da satisfação dele, quanto das pessoas, o reflexo dele nas pessoas. Porque, gente, empresa, eu trabalho em várias empresas, porque eu sou fonoaudióloga também, né? Então eu trabalho em empresas fazendo audiometria há 15 anos que eu estou dentro de empresas, então são muitas empresas, e eu vejo assim, o funcionário, ele tem o perfil do patrão. É impressionante. Teve uma empresa que fundiu, eu trabalhava numa empresa e ela fundiu com uma outra.
Então eu passei a fazer exame nos funcionários da empresa onde eu trabalhava e dessa empresa que veio se fundir a que eu trabalhava. Quando o funcionário chegava na porta, que eu chamava o nome dele, ele chegava na porta, eu olhava, eu sabia só de olhar se era de uma ou se era da outra. O funcionário da empresa que eu trabalhava, ele parecia com o meu patrão. E o funcionário da empresa que estava, né, chegando, parecia com o patrão de lá. Da outra. Impressionante. Impressionante, né? E olha que são peões, né? É assim, são muitos. Essa empresa, cada uma tinha quase 1.000 funcionários e a outra 600 e tantos funcionários. Como que 600 e tantos funcionários pode parecer com o patrão? Não é incrível? Mas parece. Parece. Só de bater o olho a gente sabe. Né? Então a mudança do líder, dono, né? Do líder, muda os liderados. Muda, reflete. Mudando para melhor, mudam-se todos para melhor, né? Exatamente, exatamente. Com toda certeza. E você faz também escolas, né? Escola também, eu já acompanhei, né? Inclusive, em algumas vezes. Escola, né? É muito bom também, pode ser na sala de aula, assim, uma palestra na sala de aula, uma palestra de um horário de aula, né? Aproveita aquele horário de aula e aí eu faço a palestra dentro da sala de aula para mexer com os alunos, tanto no sentido da própria escolha, né, da profissão, como também despertar um interesse por aprender. Porque dentro de uma sala de aula hoje em dia é impressionante como que as crianças, os adolescentes, crianças estão desmotivados diante do aprendizado. Né? E a educação, não estou falando mal da educação, mas a educação, ela e nós também. A gente imagina que o filho da gente sabe aprender, né? A gente parte do princípio de que a criança ela sabe aprender. Porque ela aprendeu a andar, ela aprendeu, o aprendizado da criança vem num automático. Já saem de casa. Exatamente. Só que quando a criança está em casa, ela aprende através do processo de imitação, né? Ela imita a mãe, ela imita o pai e aí ela vai fazendo, vai adquirindo aquela habilidade de fazer as coisas. Já com o aprendizado intelectual é um pouco diferente. A pessoa precisa buscar e ela precisa despertar o interesse dela por aprender, né? E muitas vezes fica bloqueado em alguns aspectos e aí começa a desenvolver crenças em torno do aprendizado, né? Começa a pensar assim, que aprender é chato, que estudar é chato, que escola é ruim, que o professor é ruim e começa a achar, a sentir que o aprendizado não é para ela. Quando, na verdade, é um ou outro aspecto da aprendizagem que não está bem trabalhado, né? E aí o coach faz isso, leva a pessoa a refletir sobre o que está impedindo ela de aprender e buscar novas maneiras de aprender. Né? E a gente pode definir que o coaching, ele vem permanecer na gente como uma mudança gradativa nas nossas atitudes pessoais, quando a gente conclui um processo e depois pode procurar mais vezes o nosso coach, assim? Com certeza. Até hoje eu estava falando para o Lucas, né, quando ele estava maquiando a gente, eu estava conversando com ele, e aí ele me perguntou e eu expliquei isso para ele. O coach, ele é um processo onde a pessoa, a partir do momento que ela vivencia o processo de coach, esse processo ele fica introjetado, fica impresso na pessoa. E a pessoa passa a ser um coach. O coach, quando ele termina o processo, ele passa a ser um coach. Ele pode até aplicar o próprio conhecimento, as ferramentas, aquilo que ele aprendeu, com as pessoas em torno dele. E é impressionante como que a pessoa que faz o processo de coaching, que vive o processo de coaching, ela passa a fazer isso. Passa a fazer perguntas para os amigos, eu já vi muito, né? Para os filhos, para o marido. Então, o coach, ele é um processo que, uma vez vivenciado, ele está aprendido. A pessoa aprende o processo de coaching. Ela não só vivencia, como ela aprende o processo de coaching. E aí, o cérebro dela fica treinado mesmo a focar na solução. Toda vez que o coach tiver um problema, a primeira coisa que ele vai fazer é se perguntar: o que eu posso fazer de diferente para me sentir melhor nessa situação? Né? Que essa é a busca. Verdade. A busca eterna do ser humano é de como que ele vai fazer para se sentir melhor com aquela vida que ele tem, né? Com aquele problema, com aquela situação, com aquela limitação. Né? A pessoa, às vezes, ela foca muito nas limitações dela e ela fica ali agarrada, focando só na limitação, né? Quando ela tem que focar é nas habilidades, porque nós nascemos com defeitos e qualidades, né? Então é muito importante que a gente conheça os nossos defeitos
Mas é mais importante ainda que a gente conheça as nossas qualidades. E é comum no coach, né, eu perguntar para a pessoa assim, quais são os seus pontos fortes, quais são as suas qualidades, e a pessoa ficar sem saber me responder. Não sabe responder quais são as habilidades dela. Por quê? Porque a pessoa tem uma falsa crença que reconhecer as habilidades é ser vaidoso, é se achar, é ser grande. E não é. É muito diferente. A gente ter consciência das nossas habilidades, dos nossos talentos e usá-los de uma maneira para servir a gente mesmo e ao outro, isso não é ser presunçoso, não é ser egoísta, não é ser grande, não. É muito diferente. É você reconhecer os seus talentos, suas habilidades, seus pontos fortes, para você vencer suas limitações. Então, se eu sou uma pessoa que tem dificuldade de me relacionar, mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa que tenho muita facilidade de cozinhar, eu posso usar a minha facilidade de cozinhar para me relacionar com as pessoas, né? Para trazer as pessoas para perto de mim. Ah, vem aqui, eu vou fazer uma comida para você, eu vou te ensinar a fazer uma comida, né? Então, isso vou te maquiar? Exatamente, vou te maquiar, vou te ensinar na hora que você precisar maquiar rapidamente para sair de casa. Eu já estou usando coach. Você quer ver uma maneira que eu estou usando coach, Meire? Quando as pessoas chegam, como é que você emagreceu? Eu quero também. Eu pergunto para as pessoas, é igual você pergunta, né? Já perguntou, quanto que você está comprometido com isso? Isso é um ponto crucial do coach. Ponto crucial. Né? É a pessoa saber que ela é 100% responsável, Exatamente. Ou seja, depende de quem melhorar seus resultados. Exatamente. De você mesma. E o quanto você está comprometida com o seu resultado. Exatamente. Né? O quanto você está comprometida com você mesmo. Se você não está 100% comprometida com você mesmo, quem está? Né? Quem está comprometido, então? Pois é, aí quando as pessoas perguntam e falam e tudo, na hora, quanto que você está comprometido? Porque enquanto eu não estive, não teve jeito, né? Isso. E aí as pessoas ficam meio que na hora, assim, né? Não entendem, né? Qual que é o processo e tudo. Então, eu posso te entrevistar, te fazer Pode? uma pergunta? Como que você se sentia antes e como que você se sente agora, depois de vivenciar um processo de coach? Bem melhor e precisando vivenciar outro processo de coaching para outras áreas da minha vida. Com toda certeza. Tanto que eu não só fiz, como eu faço e indico para quem precisar, e mesmo que achar que não precisa, para quem quiser conhecer e ver como que é bom de perto, entra aí no site www.meirybotelho.com.br para conhecer o trabalho da Meire, que é muito legal. O coach realmente fez diferença na minha vida. E não procurei a Meire para emagrecimento, não. Eu procurei a Meire, eu já estava no meio do processo de emagrecimento. E procurei ela assim, porque eu estava precisando realmente de um apoio no momento da minha vida. E me auxiliou a continuar o processo, me auxiliou a chegar onde eu queria. E me auxiliou, assim, vem me auxiliando muito mais, profissionalmente, pessoalmente. E vem me auxiliar mais ainda, porque eu pretendo continuar. Então, não só faço, como assino embaixo. E assim, outra pergunta pode fazer. Na questão assim de como que você se conhecia antes e como você se conhece. Fez diferença no seu autoconhecimento? Vem fazendo muita diferença. Tem umas perguntas, por exemplo, igual essa que eu comentei aqui agora, quanto que você está comprometida com determinada coisa na sua vida? Eu não sabia essa pergunta, nem que existia, né? Eu nunca tinha pensado dessa forma. Com toda certeza, tinha algumas coisas em mim que eu nem sabia. Essas, por exemplo, a respeito de defeitos e qualidades. Quando você me perguntou, eu não sabia te falar. Aí eu te pedi para poder falar algumas coisas, porque você já me conhecia. Aí você falou assim, você não sabe fazer isso? Eu falei, sei. Aí, isso é uma qualidade. Porque eu só visualizava os defeitos. Né? Então, assim, algumas coisas também que já tinham acontecido. Eu, como todas as pessoas, eu tenho vida, né? Eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho irmãos, eu tenho sobrinhos, eu tenho toda uma vida. Eu nasci igual todo mundo. Então, assim, tinha algumas coisas que já tinham acontecido que você falou assim para mim, mas o que você vai fazer disso? Não sei. Isso aí já é uma responsabilidade sua. Né? Então, assim, eu também não sabia. Eu não sabia que isso era uma responsabilidade minha. Eu achava que era responsabilidade de quem tinha feito, ou de quem sentia determinados sentimentos por mim. E não é. Né? Hoje eu sei que as pessoas que sentem determinadas coisas
o que o outro sente a responsabilidade dele, não é minha, né? O que é responsabilidade minha é o que eu estou despertando, é o que eu estou fazendo, eu que sei da minha responsabilidade com o que eu estou sentindo, eu procuro sentir sempre melhor, né? Não sou perfeita ainda, mas procuro sentir sempre melhor. Então, são coisas, assim, pontos que eu não conhecia em mim. Então, fez muita diferença. Por isso que eu falo, que eu indico mesmo. E tem coisas que eu ainda preciso conhecer. Mas sempre, com toda né? certeza, sempre. Sempre. O ser humano é ilimitado, né? Nós estamos Ainda sempre bem. em processo de aprendizagem e de crescimento, né? E isso é muito bom. E faz muito bem também, eu vejo, assim, para a cabeça da gente. Espero que você tenha gostado dessa segunda parte da entrevista da líder coach Meire Botelho. Procuramos esclarecer aí para você o que é o coaching, como que ele pode auxiliar você na sua vida. Claro que tem muito mais que você só pode saber quando for e fizer um agendamento para uma sessão. Acompanhe mais o trabalho dela no www.meirebotelho.com.br. A gente gosta sempre de colocar MARY, meirebotelho.com.br. Semana que vem a gente volta mais com TV Vitrine para você, aqui direto da Web TV Minas. Um jeito novo de ver TV.